Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa sessão gravada do Graphical Exchanges, a ferramenta para remissão de bilhetes. Neste módulo, daremos enfoque ao processo completo da remissão. Para você que já assistiu nossas sessões gravadas anteriores sobre o Graphical Exchanges, funcionalidades e cotação, será mais fácil acompanhar esta sessão. Nossa agenda. Nesta sessão, faremos o processo completo da remissão do bilhete e, por fim, apresentaremos todas as notas como lembretes para ajudar você. Então, vamos para a nossa demo. Aqui nós temos a tela do SaberRed 360, que já possui um PNR ativo. Vemos o seu localizador aqui no topo da nossa tela. Vemos também o sobrenome e o nome do passageiro. Ao clicarmos em dados do viajante, vamos confirmar que há apenas um passageiro e ele é do tipo adulto. Ao clicarmos em emissão, também podemos confirmar que já existe um bilhete emitido. Este é o número completo do documento, a data e o horário em que ele foi processado. Ao clicarmos na setinha, poderemos ver todos os detalhes desse bilhete original, como, por exemplo, sobrenome e nome do passageiro, os cupons de voos, ambos na classe Lima, ambos com o trechinho aqui São Paulo-Roma, Roma-São Paulo. Vemos também as bases tarifárias e o status open de cada cupom, indicando que nós conseguiremos processar a remissão do bilhete e que esta remissão de bilhete, ela será uma remissão total e não parcial. Ela seria parcial se o nosso passageiro tivesse utilizado parte de seu itinerário. Como ele não utilizou nada, faremos uma remissão total. Em forma de pagamento, conseguimos visualizar aqui os dados de um cartão de crédito. A seguir, vemos aqui a tarifa em moeda dólar desse trecho, a tarifa equivalente em moeda BRL. Vemos ao lado aqui todas as taxas e impostos que foram incluídos nesta emissão, cada qual com seu código. Na coluna do total, vemos a soma dos valores relacionados à tarifa, taxas e impostos. Aqui nós verificamos novamente o localizador da reserva, o PCC e o registro e ata de minha agência. No campinho Tour ID, vemos o código Alfa Bravo Charlie 21, que foi carregado no momento em que a emissão deste bilhete foi processada. Este carregamento aconteceu de forma manual pelo agente emissor de minha agência. Com isso, nós também teremos que adicionar este tour code no bilhete da reemissão, durante todo o processo, através da ferramenta Graphical Exchanges. Em campo de endossos e restrições, vemos duas partes aqui. A primeira foi alimentada de forma automática pelo próprio sistema Saber durante o processo da emissão do bilhete. Esta informação foi capturada da regra da tarifa, onde ela foi alimentada pela companhia aérea validadora do bilhete. Ao lado, nós vemos a seguinte informação: tarifa especial 21. Esta informação, ela foi adicionada no momento da emissão do bilhete, de forma manual, pelo próprio agente emissor. Esta também será uma informação que carregaremos manualmente durante o processo da remissão no Graphical Exchanges. Em itinerário, vamos encontrar o itinerário atual do passageiro. São Paulo, Roma, Roma, São Paulo. Vamos clicar na setinha e remover o segmento número 2 deste PNR. O nosso passageiro solicitou o cancelamento deste segmento de voo e a inclusão do trechinho Roma, Milão, Milão, São Paulo. Para adicionar os novos trechos, vamos clicar em aéreo, efetuar a pesquisa pela disponibilidade, incluindo aqui Roma, Milão, na data que o nosso passageiro solicitou, dia 20 de março. O código da companhia validadora do bilhete e vamos adicionar mais um trechinho aqui. Milão, São Paulo, no dia 3 de abril, com a companhia validadora
do bilhete do passageiro. Ao clicarmos em pesquisar disponibilidade, vamos encontrar nesta primeira guia os trechos Roma-Milão, 20 de março. E nós vamos escolher o primeiro segmento, com saída 13 horas, chegando às 14 em Milão. Vamos clicar na classe Yankee, vender este segmento. Aqui nós vemos o status de venda solicitada, então nós vamos clicar na segunda aba, Milão-São Paulo, 3 de abril, onde nós só temos voos com conexão em Roma. Vamos escolher essa primeira opção, saindo às 8 da manhã, chegando 17h15, clicando na classe Yankee, vendendo os trechinhos, e nós também obtivemos aqui a resposta de venda solicitada. Vamos clicar em PNR, exibir PNR e conferir em itinerário se os novos trechinhos foram incluídos. Então, nós temos como primeiro segmento a classe Lima e o status confirmado, todos os demais trechinhos na classe Yankee e o status de venda solicitada. Eu manterei assim porque a qualquer momento, durante o processo da remissão no Graphical Exchanges, se o meu passageiro desistir de remitir este bilhete, eu poderei voltar o PNR como ele estava em sua forma original. Vamos agora clicar em emissão, ampliar novamente os dados desse bilhete, o bilhete original, e logo abaixo, no rodapé da tela do bilhete expandido, nós vamos encontrar o botão reemitir bilhete. Este botão nos permitirá acessar a ferramenta Graphical Exchanges. Nós já temos aqui a terceira tela da ferramenta, economizando assim um tempo, porque nós estamos já focando o que nós precisamos fazer. Então, nós temos aqui o número completo do bilhete, o item nominal, sobrenome e nome. Vamos clicar em selecionar todos os segmentos aéreos, afinal, nós estamos processando uma remissão total e não parcial. Ao clicar em opções de tarifamento, vamos escolher refazer a reserva na menor tarifa disponível. Indicar como tipo de passageiro o adulto. E em qualificadores avançados, temos vários qualificadores, todos eles foram explicados e apresentados para vocês em nossas sessões anteriores. Então, aqui nós vamos escolher endosso adicionado, para que nós possamos adicionar exatamente aquela frase que nós encontramos no campo de endossos e restrições do bilhete original. Estou escolhendo o campo endosso adicionado para que a minha informação seja adicionada ao texto padrão da companhia aérea validadora. Desta forma, eu não receberei nenhuma ADM, pois eu não estarei subtraindo o texto provisionado pela companhia aérea. Vamos clicar em avançar para prosseguir para a próxima tela, onde veremos detalhes de tarifa, taxas, multa, e as informações relacionadas também ao número do bilhete e a classe de reserva. Aqui nós temos a primeira frase indicando que o sistema localizou uma menor tarifa disponível e já revendeu o segmento 1 e 2 para November, o 3 e o 4 para a classe Lima. Aqui nós temos o número novamente completo do bilhete. Nesta última coluna, nós veremos aqui os adicionais que serão cobrados com o processo da remissão. Aqui nós vemos o valor do adicional em dólar, o valor do adicional em moeda BRL, ambos estão relacionados ao adicional da tarifa. Vemos aqui o valor adicional que será cobrado com relação a taxas e impostos. Aqui nós vemos a soma do adicional da tarifa e do total de taxas. Logo abaixo, nós vemos aqui o valor da multa que será cobrada pelo processo da remissão. Esta multa, ela será recolhida através do método
EMD. É o método mais convencional, é o adotado pela maioria das companhias aéreas no mundo, mas é claro que existem exceções. Se você tiver uma outra companhia aérea que estiver solicitando a coleta desta multa através de uma taxa, como se ela fosse uma taxa, você poderá optar por este método, incluindo na janelinha código da taxa, o código que a companhia aérea indicou como o código adequado para recolher esta multa. Um detalhe muito importante: nunca adicione esta multa junto com as outras taxas e impostos, já que você possui aqui um campo dedicado a ela. Eu vou voltar aqui a multa como EMD, que é o método adotado por esta companhia do nosso exemplo. E um outro detalhe muito importante: tanto no campinho de valor de multa por alteração, quanto no campo de taxas, quanto no campo de franquia de bagagem, você poderá apenas visualizar esses itens, alterá-los para mais ou para menos, ou deletá-los, cancelar cada uma dessas informações. Mas muita atenção, se você fizer isso e não tiver em mãos um documento da companhia aérea validadora autorizando que essas alterações sejam feitas, você receberá uma ADM da companhia aérea validadora e, consequentemente, perderá a garantia de tarifas do Sabre. Aqui logo abaixo nós vemos o valor total, é a soma da diferença da tarifa, das taxas, mais a multa, para que você possa oferecer um valor total ao seu passageiro, caso ele pergunte. Vamos clicar em avançar. E nós veremos aqui a última tela do processo da reemissão do bilhete, onde nós vemos o número do bilhete original completo, o valor da diferença da tarifa e da taxa, o valor da multa, e logo à frente vemos aqui a lacuna do MDS preenchida automaticamente. Desta forma, ela permitirá que o EMDS com o valor da multa seja processado simultaneamente com um bilhete da remissão. Você poderá ter alguma situação atípica onde a companhia aérea solicitará a emissão do EMDS manualmente. Para isso, basta desmarcar esta lacuna. Você então deverá finalizar o processo da remissão do bilhete e logo em seguida carregar a tela da máscara do EMD, preencher suas lacunas e finalizar o processo do EMD de forma separada. Eu vou manter esta lacuna preenchida, porque eu não tenho nenhuma situação atípica me pedindo para emitir esse EMD manualmente, então eu vou processar a emissão do EMD juntamente com o bilhete da remissão. Esse campo, comissão do adicional, ela está se referindo à comissão que a companhia aérea paga para o agente emissor. Existem duas possibilidades. Escolher valor, e aqui nós estamos falando de valor monetário, então o valor monetário da comissão deverá ser preenchido nesta lacuna que é apresentada vazia. Este não é o método mais comum. O método mais comum no Brasil é usar porcentagem. Da mesma forma, você deverá preencher com o valor da porcentagem relacionada à comissão que a companhia paga para você nos processos de emissão, reemissão. Nos dias de hoje, não é muito comum que as companhias aéreas paguem comissionamento aos agentes de viagem. Mesmo assim, esta lacuna não deverá permanecer vazia. Você deverá preencher com um 0, para indicar que não recebe nenhum comissionamento da companhia aérea validadora. A janelinha do Tour Code, nós já explicamos em nossas sessões gravadas anteriores, mas como é um tema muito importante, vamos mencionar novamente. Existem dois tipos de Tour Code. O Tour Code representado pelo qualificador uniforme November asterisco, e aqui você vai colocar o código do Tour Code que você tem, e tem também o uniforme
Índia asterisco e o código do seu tour code. Para ambos os tipos, uniforme Índia ou uniforme November, você vai usar esse qualificador completo, uniforme Índia asterisco, quando você estiver usando ou aplicando o comando, o formato. Quando você estiver utilizando o Saber no modo clássico. Aqui nós estamos utilizando o modo gráfico. E para esta funcionalidade, nós já temos uma lacuna. Isto significa que para o primeiro qualificador, ele já está embutido nesta lacuna. Então, nós devemos descartar a letra uniforme e manter apenas ou a letra Índia, asterisco, ou a letra November, asterisco. O Turcode November, asterisco, é o mais comum. É aquele utilizado naqueles bilhetes em que o valor da tarifa é mencionado, as taxas e os impostos aparecem. São os bilhetes comuns, certo? Agora, o tour code representado pela letra Índia, asterisco, esses são mais raros, mas também são utilizados em algumas situações, principalmente situações onde o bilhete emitido está envolvido em um pacote e o valor da tarifa e das taxas não serão apresentadas para o passageiro. Então, são situações atípicas. Você deverá sempre confirmar com seu líder, com seu supervisor, com seu gerente, qual é o tipo de tour code que você utilizará em seu dia a dia. Aqui eu vou utilizar o mais comum, o November asterisco e o código do tour code que nós encontramos no bilhete original. Logo abaixo nós temos o campinho de endossos e restrições, que já traz as duas partes completas. Aqui foi carregada de forma automática pelo sistema e aqui foi carregada de forma manual por mim durante o processo de carregamento da ferramenta Graphical Exchanges. Em forma de pagamento, podemos escolher à vista ou cash, cheque ou cartão de crédito, incluindo aqui os detalhes do cartão de crédito do nosso passageiro. Eu completei com a bandeira do cartão, vou colocar aqui o número desse cartão, vou incluir o mês de validade, o ano de validade, e na janelinha código de aprovação manual, você poderá manter esta janela vazia para que o próprio Graphical Exchanges localize o código de aprovação da administradora do cartão de crédito, ou se você capturou este código de aprovação da administradora do cartão previamente, você poderá carregá-lo nesta janela. Vou clicar em salvar PQR para que os dados carregados no Graphical Exchanges sejam armazenados no PQR. Com isto, eu não estou processando ainda a reemissão do bilhete. Vamos clicar em exibir PQR para visualizarmos os dados, mas antes de explicar os detalhes desta tela, nós vamos finalizar o processo adicionando ao PNR o campo recebido de, aqui eu, em vez de deixar as minhas informações, eu vou optar pelo passageiro, e também vamos clicar novamente lá em PNR para finalizar o PNR através do comando Eco Romeu. Só que eu estou utilizando a parte gráfica, não estou digitando o comando, né? É o correspondente. Aqui nosso PNR já está finalizado. Antes de processarmos a remissão e lermos os detalhes do PQR, eu vou acionar o resumo da viagem, representado pelo símbolo da mala. Vou escolher finalizar e exibir, vou expandir esse painel clicando na setinha para escolher o ignorar e exibir PNR. Desta forma, se a companhia aérea efetuou alguma alteração, nós teremos um PNR atualizado. Então, agora sim, eu vou recolher o painel do resumo da viagem, vou clicar em emissão, emissão só para que a gente possa conferir. Aqui só temos armazenado o bilhete original.
Vamos clicar em cotações e nós veremos detalhes do PQ e não do PQR. O PQ é o campo onde foram armazenados os dados da tarifa, muito provavelmente para a emissão do bilhete original. Aqui nós encontramos a data e o horário em que esses dados foram armazenados, e a informação que nós acabamos de armazenar, ela fica recolhida no botão Exibir PQR. Vamos clicar neste botão e expandir os dados. Aqui nós conseguimos ver PQR, e esse número que aparece ao lado não é o número do PQR, é a quantidade de PQRs que nós temos armazenados nesse PNR. Então, nós temos apenas um PQR, que foi aquele que a gente acabou de armazenar, e o número desse PQR é o 2. Vemos aqui os detalhes dos novos trechinhos, vemos aqui a data em que ele foi armazenado e o horário. Vemos aqui que os dados desse PQR vieram do próprio sistema. Vemos também as classes de reserva dos novos trechinhos, o tipo de passageiro e um detalhe muito, muito importante com relação a este prazo aqui, ó. Você poderá confundir este prazo com o prazo da tarifa. Aqui ele diz até 13 de janeiro, 23h59. Né? Então, na verdade, você não tem 5 dias para processar a remissão deste bilhete. Na verdade, todas as vezes que nós armazenarmos um PQR para processar a remissão, nós só podemos armazenar este PQR e utilizá-lo para remitir o bilhete dentro do mesmo dia em que ele foi armazenado, por um simples detalhe, principalmente em trechos internacionais, onde nós temos a oscilação do câmbio do dólar, eu não posso utilizar esse PQR num dia posterior ou em dias posteriores, porque eu terei detalhes incorretos armazenados nesse PQR. Mesmo em trechos domésticos, onde a tarifa é sempre na mesma moeda, a moeda local, BRL, você pode não ter essa tarifa mais disponível. Então, considere utilizar o PQR armazenado para remissão somente dentro do mesmo dia em que ele foi armazenado. Vamos clicar na setinha para conhecer os outros detalhes do PQR. Vemos aqui o item nominal, o sobrenome e o nome do passageiro, o tipo de passageiro. Em notas, nós podemos parar o mouse em cima do i para verificar todos os detalhes desse PQR. Na primeira linha, vemos a companhia validadora. Na segunda e na terceira linha, o campo de endossos e restrições que foi carregado automaticamente pela ferramenta Graphical Exchanges. Na quarta linha, o campo de endossos e restrições que eu carreguei manualmente durante o processo. Logo abaixo, nós temos a comissão do agente, o tour code que foi inserido de maneira manual, a companhia aérea validadora novamente, a forma de pagamento utilizada, nesse exemplo aqui, um cartão de crédito, a multa relacionada à remissão, na linha de baixo, o método utilizado para recolher esta multa, o EMD, e o total coletado com a transação da remissão, R$ 704 relacionados à diferença de tarifa e de taxas e impostos. Aqui nós vemos a tarifa em dólar do novo trecho, o total de taxas do novo trecho, o valor da multa que será aplicada, e aqui o valor da soma total, a diferença da tarifa, a diferença das taxas e mais a multa. Uma vez que nós já conhecemos os detalhes deste PQR, vamos processar a remissão deste bilhete. Para isso, vamos acionar o comando manual do SaberRed 360. E com isso, vamos ativar o método formato, comando. Na linha de comando, então, nós vamos digitar o comando Whisky Cruz de Lorena PQR
e o número do PQR. Lembre-se, não é o número relacionado à quantidade, é o número do PQR armazenado. E com isso, nós podemos dar o Enter. O nosso bilhete será processado, a nossa reserva será finalizada de modo automático e nós teremos o bilhete da remissão e o EMDS de multa. Aqui nós podemos ver a resposta do sistema. Na primeira linha, ele informou que a verificação do crédito do cartão do passageiro foi processada. Ele mostra para a gente aqui o valor total do novo trecho, não é o adicional cobrado, é o valor total do novo trecho. O código de aprovação da administradora do cartão de crédito. Ele vai nos informar que a remissão eletrônica foi processada. Ele também vai informar que o MDS com o valor, com o FII da multa, foi processado de forma eletrônica. E ele mostra o valor da multa cobrada. Ele carrega também o PNR. O PNR na nossa tela, porém, estamos vendo aqui no modo clássico. Não tem problema nenhum. Se você gosta desse modo, você pode digitar, por exemplo, asterisco tango para visualizar. Asterisco tango, perdão, para visualizar os detalhes do bilhete, ou você poderá clicar em assistente de comandos, clicar em PNR, exibir o PNR de forma gráfica, que fica até mais bonitinho, né? E em emissão, você poderá visualizar os 3 documentos. Então, nós temos aqui o bilhete original. Ele apresenta o status não mais open, mas exchanges, para indicar que ele foi reemitido. Um pouquinho mais para baixo, nós vamos visualizar os dados do bilhete da reemissão. Esse sim apresenta o status open e nós temos o novo trechinho: São Paulo, Roma, Milão, Milão Conexão Roma, São Paulo. Vemos as bases tarifárias, vemos as classes de reserva. Vemos aqui a forma de pagamento, a tarifa em dólar, vemos todas as taxas e impostos, a diferença, o adicional da tarifa e da taxa que foi cobrado, vemos o PNR, o PCC, o registro e ata de nossa agência, o campo do Turcode, o campo de endossos e restrições. Vemos aqui o número completo do bilhete original, o dia, o mês, o ano e a praça de emissão. Vemos a forma de pagamento do bilhete original. Vemos aqui os detalhes do bilhete original novamente e os cupons que foram processados, o 1 e o 2, e o valor adicional cobrado pelo processo da remissão. Observe aqui na linha do bilhete, do número do bilhete da remissão, ele é um conjugado, porque ele possui 5 cupons de voos. Então, no primeiro bilhete, nós temos os 4 primeiros cupons, e no segundo bilhete, nós temos o último cupom. Com o bilhete reemitido, nós podemos clicar no último documento, e nós encontraremos os detalhes a respeito do EMD. Não é um bilhete, é o EMD do tipo S, EMDS. Vemos aqui o número desse documento, a data de emissão e o horário. Vemos aqui, ele sempre irá possuir apenas um cupom. Vemos a companhia aérea para a qual ele foi gerado. Vemos o status used. Toda vez que processamos um EMDS para registro da multa, ele terá como status a palavrinha used, porque a função dele já está completa, ele já cumpriu a sua função, que é registrar o pagamento da multa. Por isso, ele apresenta o status used. Vemos aqui em cima o nome e o sobrenome do passageiro, a forma de pagamento utilizada, o sistema utilizou o mesmo cartão de crédito que ele usou para reemitir o bilhete. Aqui nós temos o valor da multa em moeda BRL, o total, que é o mesmo valor.
Temos aqui o PCC, o registro e ata de minha agência, o localizador da reserva. Logo abaixo, nós temos aqui o cupom do EMD, a quantidade, quais os cupons quantos cupons ele vai ter. Ele sempre terá um único cupom. Com isso, vamos voltar ao nosso PowerPoint e eu vou ajudar você a lembrar de todas as notas que nós apresentamos nas 3 sessões gravadas. Não existe uma maneira de remitir todos os bilhetes de uma só vez. Por isso, em um PNR com mais de um TKT, processe a remissão de todos os bilhetes, acionando o Graphical Exchanges separadamente para cada TKT. Se o bilhete original possui uma tarifa acordo do tipo Account Code, exemplo, Alpha Charlie asterisco Training, no Graphical Exchanges, em qualificadores avançados, escolha código contábil e preencha a lacuna somente com o nome do acordo. Se o bilhete original possui uma tarifa acordo do tipo Corporate ID, exemplo, Índia Alfa Bravo Charlie 21, no Graphical Exchanges em qualificadores avançados, escolha ID corporativo e preencha a lacuna somente com o nome do acordo. A lacuna tarifa privada equivale ao formato Cruz de Lorena PV. O campo endosso adicionado somará a sua informação ao texto carregado automaticamente pela companhia aérea validadora do TKT e equivale ao formato EcoDelta, e o texto. Endosso ignorado, ele subtrai a informação do texto carregado automaticamente pela companhia aérea validadora do bilhete e equivale ao formato EcoOscar barra mais o seu texto. Detalhe, este comando, o endosso ignorado, invalida a garantia de tarifa Saber. Porque ele vai considerar só a mensagem que você carregar. A mensagem da companhia aérea será descartada. Cuidado. O campo Turcode poderá ser preenchido de 2 formas. Ou você utilizará November asterisco e o Turcode, ou o Índia asterisco e o Turcode. Para que você tenha certeza de qual dos dois você deverá utilizar, consulte o seu supervisor, o seu líder, o seu gerente ou alguém aí na sua agência. Você poderá acionar a ferramenta do Graphical Exchanges através do botão Workflow, escolhendo a opção Remitir bilhete. Ou, com o bilhete aberto na tela do SaberWedge 360, clicar no botão Remitir bilhete no rodapé à direita. Se a remissão envolver Branded Fare, não esqueça de buscar qualificadores avançados e marcar a opção ID da tarifa. E na lacuna, digite o nome da Branded Fare que você utilizará em sua remissão. O valor da multa pela remissão será apresentado automaticamente pela ferramenta Graphical Exchanges, pois esta multa foi carregada pela companhia aérea validadora na categoria 31 da regra tarifária. Claro, podem haver exceções. Por exemplo, você está processando uma remissão onde a tarifa é cheia ou é uma tarifa mais cara da executiva, da primeira classe. Provavelmente essas bases tarifárias não terão carregado na categoria 31 um valor de multa. E ao processar o Graphical Exchanges, na janelinha da multa, você verá a lacuna vazia. Mantenha ela vazia se não houver multa a ser aplicada. Confira sempre se o método para coletar a multa é o correto. Existem 3 possibilidades. Multa via EMD é o mais utilizado, multa no total, não se aplica no Brasil, multa como taxa, aplicável para algumas companhias aéreas. Nesse caso, preencha a lacuna com o código da taxa. Cada companhia terá seu código específico.
No processo da cotação, você poderá ou não armazenar os dados da remissão no PQR. Porém, caso você armazene esses dados, eles deverão ser utilizados para a remissão do bilhete dentro do mesmo dia em que foram calculados. Sobre o campo de taxas e franquia de bagagem. Podemos apenas conferir os dados das taxas ou efetuar alterações, retirando, adicionando ou modificando os valores dessas taxas. E no campo da franquia de bagagem, também podemos apenas conferir os dados ou efetuar alterações no tipo ou na quantidade. Porém, se você efetuar qualquer tipo de alteração nesses campos, deverá ter uma autorização por escrito da companhia aérea validadora do bilhete. Modificar esses campos invalida a política de garantias do Sabre. Mantenha marcada a lacuna do emitir EMD para multa por alteração. Assim, o EMD, com a cobrança da multa, será emitido juntamente com o bilhete da remissão. Só desmarque esta lacuna se a situação exigir uma emissão manual deste documento. Em comissão do adicional, você poderá escolher a opção valor e marcar na lacuna ao lado o valor monetário referente à sua comissão, ou escolher a opção porcentagem e na lacuna ao lado inserir o valor em porcentagem de sua comissão. Mesmo que a companhia aérea validadora não pague uma comissão para você, não deixe essa lacuna vazia. Preencha com o zero. No item forma de pagamento, se você optar por cartão de crédito, a lacuna código de aprovação manual só precisará ser preenchida caso você obtenha previamente o código de aprovação junto à administradora do cartão. Caso contrário, o Graphical Exchanges buscará este código automaticamente para você. Com isso, chegamos ao fim de uma série de 3 sessões gravadas sobre o Graphical Exchanges e esperamos que essas sessões possam ter ajudado você. Obrigada por seu tempo e atenção e até a próxima!